Vamos lá para a PUESP. Aqui, a PUESP no programa Piracicaba Agora. A luta pela educação e pelos educadores. Vai lá. Na sexta-feira, dia 13 de setembro, a PUESP realizou mais uma reunião do CR, o Conselho Estadual de Representantes. O evento, mais uma vez, ocorreu na sede da Academia Paulista de Letras, na capital paulista. Mais uma vez mostrando a nossa indignação, a nossa insatisfação, como o governo do estado de São Paulo tem tratado os professores, tem tratado a educação. E em especial, lembrando que nós já foi aprovado na RJ, a retirada dos nossos 10 bilhões da educação. Infelizmente, a educação do estado de São Paulo perde mais uma vez. No final, o diretor Roberto Guido resumiu as principais decisões do Conselho. Sem dúvida nenhuma, é a manutenção da mobilização contra o corte de verbas da educação, né? E também contra o projeto privatista do governo Tarcísio, de escolas públicas, né? É óbvio que isso se soma, né? Porque é a pauta que está colocada no semestre, mas isso se soma às questões históricas, que é a questão do categoria O, né? A diminuição de professores categoria O e o aumento de professores efetivos, né? E acho que foi um balanço positivo que foi feito aqui nesse conselho, da nossa participação na escolha dos 15 mil professores que tornaram-se efetivos agora, né, nesse último mês, né, no concurso, mas os 15 mil ainda é completamente insuficiente para o volume que nós precisamos. Então é uma luta permanente. No mesmo dia, a PUESP realizou um ato na Praça da República em frente à Secretaria de Educação. Porque a PUESP, ela está na resistência aonde precisa. Então nós estamos na justiça, nós estamos no parlamento, mas nós nunca deixamos de fazer a nossa luta na rua, mobilizando, chamando não só os professores, mas a comunidade escolar para defender a educação. Nós tivemos um primeiro semestre de resistências gigantescas para defender a escola pública, a valorização dessa profissão tão importante. E agora, no segundo semestre, nós iniciamos na luta, na rua, com mobilização, com reuniões de representantes nas nossas 95 subsedes, mexendo aí com milhares de professores, estudantes, pais, tivemos na Assembleia. Então, assim, aonde foi necessário nós tivemos. E agora, o nosso conselho determinou, deliberou e aprovou a continuidade e essa luta mais intensa ainda. Então, nós faremos a resistência necessária, nós paralisaremos essa rede para impedir a privatização, que a nossa escola é o nosso patrimônio. Ele é o patrimônio da comunidade, do pai, da mãe, do estudante e do profissional da educação. E é importante que a população saiba. Toda essa luta é para ela. É para a gente manter a escola pública, de acolhimento, inclusiva e com profissionais valorizados. Nós vamos lutar pela ativa e pelo aposentado. Nós vamos lutar pelo professor contratado para que não tenha desemprego e pelo professor efetivo para que tenha condições de trabalho. Todos têm que ter condição de trabalho. Vamos lutar para todos. Nós vamos lutar pelo estável que está na rede, mas nós vamos lutar pelo e junto com os estudantes, pais e alunos. A nossa escola será sempre pública, porque ela é nossa. E olha só, dia 19 agora, aniversário do Paulo Freire, né? Um grande educador, revolucionou a educação. Tem uma frase que eu vi esses dias que é muito interessante, né? Que as grandes universidades do mundo, Paulo Freire não estudou, porém as grandes universidades do mundo estudam Paulo Freire. Por isso uma grande relevância, esse grande educador, patrono da educação, né? Uma educação que agrega. Vamos ver a homenagem da PUESP, vai lá. Nesta semana comemoramos o aniversário de Paulo Freire, que nasceu no dia 19 de setembro de 1921, em Recife. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, é o pensador brasileiro mais conhecido no exterior. Seu clássico, Pedagogia do Oprimido, é o terceiro livro mais citado em ciências sociais nas principais universidades de todo o mundo. Mais do que dar respostas prontas, sua atitude foi sempre a de questionar o papel da educação. Nós fazemos um discurso em favor da maior abertura da escola, da democratização da escola,
da superação do elitismo, do autoritarismo da escola. Portanto, fazemos um discurso tido como teórico em favor da maior abertura da escola. Mas, na prática, nós continuamos autoritários. Então, o que acontece é o seguinte, é que há uma inconsistência entre o que dizemos e o que fazemos. E como é o que fazemos e não o que dizemos, que testemunha, que fala de nós. Porque quem fala de mim não é o discurso sobre não é o discurso que eu faço sobre coisas, mas é a coisa que eu faço através da minha ação, da minha prática. O que eu faço é que fala de mim, não o que eu falo. Paulo Freire nasceu há 103 anos. Suas ideias continuam sendo inspiradoras para todo professor e professora que trabalhe com educação pública. Só, gente, a POS traz para nós também uma matéria muito bacana. Pode pôr aqui atrás para nós, por gentileza. Você que está acompanhando o programa Piracicaba agora, olha só, Museu do Livro Esquecido é a nova opção cultural na cidade de São Paulo. Pode soltar. Com gratuidade até novembro, o Museu do Livro Esquecido é nova opção cultural na cidade de São Paulo. Um espaço ideal para quem deseja explorar a história do livro impresso, além de ser uma oportunidade para conhecer obras raras, não tão conhecidas. O museu está estabelecido numa casa histórica, casa de 1924, foi construída pelo arquiteto Felisberto Ranzini para ser a própria residência dele e da família. Ele morou aqui até os 95 anos de idade, falecendo em 1976. Depois a casa foi a morada do neto dele, que morou aqui por muitos anos, até 2006, quando foi vendida para um grupo de sócios que tornou aqui a Casa Ranzini. Já era um centro cultural, só que esporádico, não abria sempre. Funcionou até 2021. Em 2021, um novo grupo adquiriu a casa justamente para restaurá-la e também estabelecer o Museu do Livro Esquecido, que está abrindo as portas nesse ano. A ideia do nome é justamente despertar a curiosidade de quem visita o museu, de quem vê esse nome, para os vários sentidos que esquecido pode ter. Um deles é lembrar que o livro é um objeto físico, tem uma história e a gente realmente esquece, pode esquecer o livro em casa, no ônibus, no metrô. Além disso, tem o sentido de resgatar autores e autoras que não são tão lembrados. Por exemplo, as 3 autoras que hoje estão na exposição inaugural, Solidão e a Escrita Pioneiras. A primeira é a Carolina Maria Dias Luz. Eu falo sobre a relação dela com a escrita, que era muito intensa. Ela encontrou na escrita uma maneira de aliviar a sensação de solidão e deslocamento no cotidiano, soube explorar o potencial curativo da escrita. Aqui nessa sala eu falo sobre a Teresa Margarida da Silva Horta, primeira escritora de um romance em língua portuguesa. Ela não é muito conhecida, apesar de ter nascido em São Paulo. E ela é a primeira escritora de um romance em língua portuguesa, tanto no Brasil quanto em Portugal. Fez sucesso na própria época, mas ficou esquecida por muitos séculos. Também falo sobre a Cristine de Pizan, que é a primeira autora profissional. Conseguiu sustentar não só a si própria, como aos filhos também, já que ficou viúva aos 25 anos de idade, sobreviveu a partir da escrita, vendendo aquilo que ela escrevia, conseguiu isso no fim da Idade Média. O museu tem um acervo dividido em 2 partes principais, um acervo de livros raros e primeiras edições, com livros desde o século XVI até livros mais recentes autografados por autores, por exemplo. Também um acervo de livros acadêmicos, que tratam especificamente da história do livro, da tipografia. O museu ele fica gratuito aos finais de semana até o começo de novembro, a entrada é franca das 10 às 17. A gente tem um agendamento de terça-feira à tarde, que aí já tem o valor do ingresso, tem o link no Instagram. A partir de novembro vai ter um ingresso de R$20 a inteira, 10 a meia. E para as escolas a gente cobra as meias e é possível agendar para outros dias da semana também, visitas de escola. A gente já tem algumas visitas agendadas e a visita guiada é planejada especificamente para cada faixa etária, dependendo do grupo que tiver interesse.